Estamos no final do mês 9, mês intitulado Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Também intitulado como Setembro Verde, mês da luta da inclusão das pessoas com deficiência. Ambas as causas estão interligadas, visto que, mediante a exclusão, a falta de empatia e amor relacionada a pessoas com deficiências, muitas têm cometido suicídio. Quantas pessoas com deficiência intelectual moderada, caracterizada pela CID F71, são taxadas como burras? O famoso bullying, que para alguns vão dizer, na minha infância eu resolvia isso na força do braço. E vão até achar que é mimimi, vão falar, bullying hoje é uma coisa que poderia ser tratado de outra forma, mas não, o bullying ele pode levar alguém à morte sim. Isso nos traz a uma reflexão que precisa ser tratada com seriedade, não apenas no mês de setembro, mas em todos os dias do ano, que as nossas ações, as nossas palavras estão refletindo vida ou morte sobre alguém. E trazendo isso para um contexto bíblico, a palavra do Senhor em Provérbios 18, 21, vai dizer que o poder da vida e da morte está na nossa língua. Então nós precisamos ter cuidado sim com a forma que falamos com as pessoas, com as nossas ações, porque muitos de nós sofremos bullying lá atrás, na infância, e alguns conseguiram agir muito bem mediante a isso, mas outros não, porque cada um tem uma estrutura e nós não podemos descredibilizar a dor do outro, ainda que a nossa dor seja até maior do que a do outro aos nossos olhos. Nós não podemos descredibilizar, porque fato é que toda ferida dói. Então, se por um acaso você sai falando o que você pensa, você sai tomando ações precipitadas, cuidado, porque você pode estar produzindo vida ou morte em alguém. E eu quero trazer isso também um pouquinho para a nossa reflexão com parte da minha história lá da infância. Logo bem novinha eu comecei a sofrer muito com a minha aparência, pois dentro do contexto escolar, que é o que eu quero hoje tratar, não apenas dizendo que isso acontece apenas nesse contexto, porém eu quero hoje trazer um trechinho da minha história dentro desse segmento. Então, eu me lembro que desde bem novinha eu sofri muito com a aparência. Talvez você vai pensar, todo mundo já sofreu bullying de alguma forma. Sim, mas como eu falei, cada um tem uma estrutura e também tem bullies mais pesados do que outros. E no meu caso, desde muito nova, eu sofri por questões de aparência. Então eu me lembro claramente de muitas vezes eu chegar da escola e ir tomar banho e ali embaixo do chuveiro eu ficar chorando e perguntando ao Senhor porque Ele tinha me feito assim, dessa forma. E eu me lembro também que os meninos passavam por mim na escola e gritavam no meu rosto, como se estivessem vendo um monstro. E quando a professora falava, olha, hoje você vai se sentar do lado da Marleci, muitos falavam, Deus me livre, não quero me sentar. E eu ficava quieta, eu não tinha resposta, eu não conseguia falar nada na minha defesa, mas sofria muito calada. Isso me fez ser uma criança muito calada, até mesmo pelo meu temperamento, que também influencia muito. Mas não era apenas o temperamento, foram traumas também que foram sendo causados mediante a palavras que eu ia ouvindo ali naquele contexto. E nós precisamos ter muito cuidado com isso e ensinar nossos filhos também a respeitar as diferenças e a valorizar a particularidade de cada pessoa, porque isso reverberou na minha vida adulta. Eu tive que lutar muito para ir rompendo com esses traumas. E talvez você olhe e pense se é vitimismo. E não, porque hoje eu também combato o vitimismo. Porém, quando você é uma criança, você não entende o que é vitimismo. Qualquer palavra contrária que vier e for constante no seu dia a dia, ela vai se tornar em um trauma. Porque a criança ela não sabe diferenciar isso, de que ela precisa filtrar aquelas palavras. Então aquelas palavras elas vão ter um peso
que irão traumatizar aquela criança e, consequentemente, irão afetar sim a tua vida adulta. Por isso nós temos que ter todo cuidado sim, porque nem toda palavra que eu ouvi lá atrás na infância veio de crianças, não. Muitas palavras também vieram de adultos e nós precisamos ter mais noção, mais consciência daquilo que estamos falando, daquilo que estamos proferindo sobre as pessoas. Que as nossas palavras sejam palavras de bênção, de encorajamento. Lembro que já no ensino médio houve um concurso de beleza ali na sala. Não me lembro exatamente se eu estava ali na 8ª série ou se já alguma outra série adiante. Mas eu me lembro que fizeram um concurso de beleza na sala. Não foi a nível escolar ali, mas a nível da sala de aula. E fizeram um concurso de beleza e eu ganhei. De beleza não, né? Um concurso para ver quem era a mais feia da sala. E eu me lembro que teve os 3 primeiros lugares, né? E eu ganhei em 3º lugar, como a mais feia daquela sala. Isso para uma adolescente é algo terrível. Eu falei rindo agora aqui com vocês, mas isso é algo terrível na adolescência. Isso detona com a autoestima, isso traumatiza. Isso é só um pedacinho. Já ouvi muitas outras coisas, mas é só um pedacinho. Para que nós venhamos entender como às vezes aquilo que pra gente é só uma brincadeirinha pode detonar com a autoestima de alguém. E eu poderia sim ter pego aquelas palavras ali, ter ido para um lugar de depressão, mas graças a Deus a mão poderosa dele, do grandão, sempre me guardou. Por isso que eu digo que Romanos 8:28 é referência da minha vida, porque a palavra do Senhor vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu aprendi com essa referência bíblica que nas mãos de Deus nem as nossas dores elas se perdem, mas as nossas dores elas ganham forma para um propósito maior. Elas são ferramenta de cura sobre a vida de outras pessoas. E à medida que a gente se lança para ser ferramenta de cura sobre outras pessoas, a gente também é curado e moldado para ser a forma que o céu nos fez para ser. Para não acreditar nas mentiras de Satanás. Porque compreenda que toda vez que Satanás tentar descredibilizar o propósito do céu sobre a tua vida, ele vai usar pessoas para te ferir. Então, muitas das vezes ele utilizou pessoas como ferramenta para utilizar palavras como mentira, para tentar paralisar o propósito que Deus tinha para a minha vida. Mas hoje eu estou aqui para te dizer que você pode ir além em Deus, independente daquilo que te falaram, independente da dor que você tenha passado. Talvez o bullying que você passou foi muito mais pesado, mas em Deus você pode ir além. E essa dor pode se tornar uma potente ferramenta de cura sobre outras vidas, se você acreditar e se apropriar dessa verdade. Porque com Deus nada é desperdiçado, tudo se torna em ferramenta de trabalho. Que você receba essa palavra no teu coração, que você tome posse disso, porque eu também um dia estive num lugarzinho de dor, de querer ficar apenas no meu cantinho, de não querer me relacionar muito com as pessoas, de achar que o ser humano ele só tinha capacidade de ferir. Mas em Deus eu aprendi também que pessoas ferem, mas também tem pessoas que são instrumentos de cura. E ele levantou muitas pessoas para ser instrumento de cura sobre a minha vida. E hoje eu quero ser boca profética, instrumento de cura também sobre a tua vida, para dizer que você não vai morrer nesse lugarzinho de dor, não. Deus vai te levantar para um propósito maior se você se permitir ir além nele. Hoje é o dia de você não aceitar ficar nesse lugar, mas se posicionar para viver o propósito do céu sobre a tua vida. E lembre-se também, Deus te chama para ser boca profética de cura sobre outras vidas todos os dias, meu amado. Não apenas no Setembro Amarelo, no Setembro Verde, mas é todos os dias que ele conta comigo e com você. Um grande abraço da missionária Marlici.